Esse é um vídeo patrocinado pelo Discord, no sentido de que ele não é patrocinado de maneira nenhuma, mas foi lá que as pessoas me deram as recomendações, tem um link na descrição, caso você queira se juntar a nós por lá também. No último vídeo de primeiras impressões da temporada, eu pedi sugestões de animes que talvez eu estivesse perdendo. E eu já vou avisar que Made in Abyss não está incluído, porque eu não lembro de quase nada da primeira temporada, então eu não tenho como assistir sem rever. Igualmente, ninguém me recomendou Kanokari, Rent a Girlfriend, mas eu quero aproveitar para dizer que é porque é uma das obras com o maior problema que eu já vi em questão de não deixar a história avançar com o único motivo de vender exemplar. E a primeira temporada do anime já era pior do que o mangá, então o que dirá agora pra frente. Por favor, Lisa, coloca aí na tela os animes que nós vamos falar hoje em ordem. A gente vai falar de Maid, Danmachi, Licorice, Vermeil, Soredemo e Ofukashi no Uta. E já vamos tirar esse rápido do caminho. A empregada que eu contratei recentemente é misteriosa, vai ter um vídeo inteiro sobre isso. Porque a premissa é de uma criança endinheirada que se torna senhor de uma mansão com a morte dos pais e contrata uma empregada pela qual ele se sente seduzido. É um anime de comédia com tons do fetiche de um garoto que vai ter seu interesse sexual por uma mulher mais velha. E tem até um nome para isso no Japão, o tal do gênero Shotacon. Isso eu não tô aqui para julgar, o Mário de Andrade, quando escreveu Amar, verbo intransitivo, é quase a mesma história, de um garoto que tem a primeira experiência sexual com uma professora de sexo contratada pelo pai. O motivo desse anime merecer um vídeo separado, que vai vir logo na sequência, é de que ele serve de gancho pra gente analisar um outro fenômeno, que é de quando você pega emprestado coisas que não são da sua cultura, mas não faz o seu dever de casa. Você vai ver pela imagem que o menino é a própria figura de um senhor inglês, com uma empregada de cor, que poderia ser ou negra ou indiana. Só que no Japão não tem senhores ingleses, e muito menos empregadas negras ou indianas. E aí, quando o autor traz apenas a estética disso pra lá, não tem problema nenhum, porque eles não têm nem a referência. Mas quando bate de volta aqui, amigo, a gente está vendo uma criança branca, chefe de uma empregada de cor, falando que ela é uma feiticeira porque ele está se sentindo excitado sexualmente pela sua presença. E aí? Como é que faz? E se você não se sentir incomodado por isso, o que resta é a história de uma criança com fetiche para uma mulher mais velha. Dungeon ni Ai, também conhecido como Danmachi, volta para sua quarta temporada, em que a gente vai acompanhar o rapaz conquistar todas as mulheres à sua volta com seu heroísmo e não ficar com nenhuma delas. Nessa temporada nós vamos acompanhar uma jornada inédita e inesperada, que é quando esse grupo se junta para explorar o labirinto. Talvez eu esteja enganado, eu achei que isso era já o que eles faziam sempre. Só que muito mais importante do que eu te falar sobre a história inexistente desse anime, que se resume ao protagonista falar coisas óbvias e todo mundo se comportar como se ele estivesse tendo uma ideia incrível, como nós vamos partir para uma expedição, acho que eu deveria dar uma estudada sobre o lugar que a gente vai. Caramba, Bel, como você é inteligente! Realmente só você poderia pensar nisso. Não, eu queria trazer a sua atenção para esse modelito aqui, que olha, eu já vi muita armadura esquisita, mas essa aí, Cara, o que é isso, cara? Alguém me explica, por favor. Licorice é um anime que tem muita gente curtindo. E nesse caso, apesar de eu achar que é sempre uma boa ideia você chegar nos animes sem ter a mínima ideia do que está acontecendo, eu acho que incrivelmente aconteceu de estragar a experiência pra mim. Porque Licorice é uma história bem animada em que garotas fofinhas fazem coisas fofinhas, com um leve tom de romance entre elas e que a história não faz nenhum sentido. O meu problema é que o primeiro episódio, que foi o único que eu vi, te fala exatamente o que eu acabei de falar, só que na ordem contrária. Primeiro você vê que a história não faz qualquer sentido para depois ele te mostrar que é sobre garotas fofinhas e muito bem animadas lutando e fazendo piadas. Ele me lembra, na verdade, dois animes. O mundo é uma tentativa de Psycho Pass, no sentido de que você tem uma sociedade que, teoricamente, chegou no fim do crime. Só que, diferente de Psycho Pass, que isso faz sentido, aqui você chegou ao fim do crime
porque tem agentes meninas adolescentes que patrulham a cidade, acabando com o crime antes das pessoas perceberem. E ele me lembra também Hidano Area, no sentido de que ali você tinha uma escola de mercenários adolescentes que atuavam como polícia. Só que mesmo Hidano Area, que é bem questionável por vários motivos, ali fazia mais sentido esse aspecto em específico, porque o público sabia que essas coisas aconteciam. Então Licorice é um anime muito bem animado. Se você quer ver garotas fazendo coisas fofinhas, pode ser um ótimo anime. E se ele não tivesse iniciado tentando explicar uma história que não faz qualquer sentido, se ele tivesse desde o começo partido direto me falando, olha, esse anime aqui é só pra você desligar o cérebro, ver uma animação legal, ver coisas fofinhas acontecendo, talvez eu tivesse gostado também. Vermeil é rápido. É sobre uma escola de magia que um rapaz invoca um demônio para ser seu familiar, que é comumente um servo na forma de um animal mágico. Esse demônio assume a forma de uma mulher sucubus que toma a mana dele da maneira que você já imagina. É isso, gente. É um ecchi, não tem o que falar. O motivo dele estar aqui é que esse nunca foi um gênero que eu assisti, mas eu lembro vagamente dos clichês desse tipo de narrativa. E pelo que acompanhei desse anime, eu acho inclusive até que o clichê deu uma evoluída nos últimos anos. A gente tem o Bel que sabe cozinhar, tem o rapaz pegando a menina direto na abertura. Em suma, eu não tenho o que criticar ou elaborar, que no caso de um gênero que eu pessoalmente não curto, talvez seja um elogio por si só. Soredemo é o Aharen-san da temporada que eu chamo carinhosamente do anime da mina do testão. É uma história de romance adolescente em que o rapaz está tentando se aproximar da menina que ele gosta através do shogi. Só que diferente de Aharen, que o romance só acontece da forma mais natural possível, aqui é uma história sobre romance em seu centro, com a dificuldade que a proposta é sobre o momento que esse romance vai se estabelecer, ou em que momento o Ayumu vai fazer o seu movimento. Felizmente, eu acho que eles fazem isso muito bem. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu cheguei no Discord elogiando o protagonista, falando de como isso sim é um exemplo saudável para a garotada, de como se portar apesar da sua vergonha no seu primeiro relacionamento, falando e fazendo as coisas que precisa fazer para essa relação, apesar do nervosismo dele. Toda a relação entre os dois é muito fofinha e como seria uma relação de adolescente mesmo. Exceto que existe um limite do quanto a gente consegue esperar para os dois estarem namorando. Esse é um problema que eu acho que a Haren resolveu de maneira belíssima e que aqui, não me entenda mal, não é um problema ainda. Por enquanto funciona tudo perfeito. Vamos torcer para que não se torne um problema, que eles não demorem demais para fazer essa situação evoluir para outros problemas que vêm com o relacionamento que se estabelece. Mas Soredemo é definitivamente um dos animes que eu fiquei mais feliz deles terem me convencido a assistir. Yofukashi no Uta não é simplesmente o meu anime favorito dessa lista, como também está se tornando um dos meus animes favoritos e ponto. A gente tem um jovem de 14 anos que troca o dia pela noite e que começa a sair com uma vampira. Eu fiz um vídeo inteiro sobre ele, caso você ainda não tenha visto, em que eu falo sobre as metáforas até o terceiro episódio, que ali você vai entender tudo do porquê eu gosto tanto dessa história. Desde que eu fiz o vídeo, ele só vem crescendo mais e mais, e agora, depois de cada episódio, sempre aparece alguém no Discord para conversar comigo sobre as metáforas, as mensagens subliminares de cada episódio que eles repararam desde então. Se você ainda não está assistindo esse anime, vá conferir, porque esse é um anime que, na minha opinião, ninguém deveria perder. Queria pegar o final desse vídeo para agradecer ao pessoal do Discord que está sempre apoiando o canal, apoiando os canais e que mandaram essas recomendações. E agradecer a você também apenas do YouTube, que a gente recebeu nas últimas semanas tantos novos amigos por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por se juntarem a nós para conversarmos de maneira saudável sobre essas obras que a gente tanto gosta.